Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje vai ser um vídeo bastante engraçado. Pois bem, acho que é de conhecido de muitos, o Carlos Magalhães, o rapaz que criou o nosso jingle, o melhor piseiro brasileiro. Ele aparentemente encheu muito o saco do coitado do Soldier BR. Ô, Soldier, lamento pela sua alma. Mas o Carlos Magalhães, muito obrigado, Carlos, passou para ele o nosso vídeo Foi Aqui Onde Tudo Deu Errado, que é aquele vídeo onde eu peguei os principais fatos econômicos que se desdobraram da era Vargas na transição até o governo JK e posteriormente os militares, onde basicamente o que eu apresentei ali foi a perda da perspectiva trabalhista de um desenvolvimento econômico com bases nacionais e a integração do Brasil na mentalidade de um desenvolvimento dependente. Então ali eu mostrei como essa não tão suave mudança de rota no desenvolvimentismo comprometeu o próprio sistema. Essa política de interdependência foi o que causou depois o seu desmonte nos anos 80 e abriu o caminho para o neoliberalismo dos anos 90. Pois bem, eu não vou fazer um react, apesar de eu estar com tudo montado aí que vai parecer um react, porque eu acho que seria um pouco estranho fazer um react do react do react, né? Então ele tá vendo meu vídeo, aí eu vou ver ele vendo meu vídeo. Então eu preferi simplesmente pegar os pontos que ele levantou aqui de discordância e não necessariamente responder o Soldier BR, porque eu achei os comentários dele bastante interessante no sentido de que, com muita recorrência, a galera que geralmente é de outras bolhas caem aqui e já vem com alguns discursos, algumas concepções históricas pré-montadas que vão na contramão do que eu apresento no próprio vídeo. Então, o que eu quis fazer com esse vídeo? Assim, qual que foi a minha intenção real na hora que eu fiz Foi Aqui Que Tudo Deu Errado? Foi traçar uma linha muito clara de distância entre desenvolvimentismo nacional e esse neodesenvolvimentismo dependente. Os dois regimes, a base deles, a estrutura econômica é diferente. E é isso o que faz o desenvolvimentismo trabalhista ser adequado economicamente para o Brasil e o desenvolvimentismo dependente ter sido aquela bomba que foi. Ponto. Separar as duas coisas para não vir o discurso de que e o Brasil era keynesiano desde Getúlio Vargas, como se houvesse alguma continuidade entre os governos do Getúlio, do JK, o regime militar, o Sarney, o Lula, a Dilma, sendo que isso não existe. Tiveram políticas econômicas gritantemente diferentes, e em especial tudo que se viu no Brasil pós-54, pós o falecimento do Vargas. Então, eu quis deixar bem claro que essa falácia de que antes de surgir o anarcocapitalismo era tudo socialismo, era tudo keynesianismo. Essa narrativa foi o que eu quis fazer cair por terra para a gente analisar, qualificando o debate, as mudanças essenciais que ocorreram. O segundo ponto foi deixar bem claro que não só abrir o mercado é perigoso para um país, como a mera dependência do capital estrangeiro já traz vulnerabilidades gritantes. Então não tem como falar em desenvolvimento econômico sem tomar por base, preceito mínimo, o conceito de que o país precisa reunir as forças necessárias com pragmatismo, com realismo e fazer de maneira autóctone, a não ser em último caso com inúmeras reservas, garantindo a soberania nacional, que foi o que o Vargas apresentou. Então, eu quis mostrar que não é com livre mercado que as coisas se resolvem e nem com economia interdependente. Pelo contrário, você sempre acaba refém dessas interconexões ou de um imperialismo econômico de países mais fortes. Ponto. Então eu levantei 2 pontos. Não, desenvolvimentismo não é uma coisa única de 30 a 80. E 2, não é livre mercado, não é interdependência que desenvolve um país. Ponto. O que desenvolve um país é um Estado que tem planejamento e racionalidade para direcionar a sua nação rumo a uma industrialização.
Industrialização, já falei isso inclusive nos vídeos, né, mais ou menos Estado, que eu postei semana passada, que não, industrialização não é um fato de uma mão invisível, não é um fato que simplesmente cai do céu, é um fato que se efetiva com política industrial, com racionalização das instituições de uma nação. Onde houver patrimonialismo, onde houver esse familiarismo, onde houver verdades a priorísticas guiando os institutos técnicos de planejamento do país, não vai rolar. Ponto. Nenhum país conseguiu sem essa presença do Estado racionalizando as relações econômicas e os objetivos a longo prazo. Não tem como. Pois bem, o que o Soldier BR apresentou ali? Uma série de questionamentos que, cara, mesmo mastigando, fazendo esse vídeo aqui, para que não surjam dúvidas, sempre voltam. E eu entendo que não é uma característica. Não estou falando aqui que ninguém é burro, não estou falando que as pessoas não estão prestando atenção. Não é isso. É que há uma propaganda tão massificada, principalmente, e aqui eu me coloco como um zoomer, tá? Mas principalmente na máquina política, que atingiu principalmente zoomers, mas grande parte da classe politizada na sociedade brasileira, onde aqueles chavões repetidas tantas vezes se tornam quase que de maneira cacofônica inquestionáveis. Então, o Vargas é ruim porque sim. Ah, o Estado existiu e isso atrapalhou. Simplesmente esse tipo de narrativa que nego sempre ouviu, de um Brasil paralelo, do Instituto Mises, todos esses formadores de opinião política bastante duvidosos, e ninguém questiona essas porcarias. Um cara que era assim, e felizmente não é mais, ele critica, mas você vê que é criticando, pisando em ovos, é o Renato Impera, que antigamente Vargas era só um lixo, nem fazia questão de trazer meia-culpas. Recentemente me mandaram os cortes dele, falou assim, não, o Vargas até que entregou, né, as contas em dia, foi até que certinho, não sei o que. Ele ia criticar o Vargas e primeiro criou esse acento, acomodou um pouco a queda, entendeu? Então, fico feliz, porque de alguma forma o serviço que a gente faz aqui de combater essa desorientação, esse emburrecimento coletivo de desconhecimento e uma interpretação muito pueril da história do Brasil, meio que agora está sendo constrangida e as pessoas agora têm que dosar a forma generalista de como eles olham para o passado recente do país. Bom, pois então, trazendo aqui os principais pontos do Soldier BR, eu tô colocando a live dele na descrição do vídeo, a partir das 2h50 mais ou menos ele começa a reagir o meu vídeo, então se você falar assim, você inventou, ele não falou isso, eu vou deixar tudo para vocês conferirem em primeira mão. No máximo, eu tô só trocando algumas palavras só para ficar mais fácil de abranger uma resposta a vários questionamentos que eu recebo aqui no canal. Então eu não vou estar parafraseando frase por frase, mas na prática, ao longo do react, eles levantou esses pontos, tá bom? Nada do que Vargas fez importa, porque JK endividou o país, abriu para o comércio exterior, e isso acabou por favorecer rodovias para rolar meio que um protecionismo às multinacionais que se instalavam aqui. Eu sou totalmente partidário dessa tese, é que não dá para trazer em termos mais adequados, porque fica um tanto no ar, mas todo mundo sabe que é um fato. O JK, ele tinha aquela perspectiva do desenvolvimento custe o que custar, capital nacional, internacional, foda-se. Ele teve um cuidado com as construtoras, beleza, criou um setor das construtoras muito forte no país, né? Levantou a Brasília, tudo. E assim, não vamos entrar em casos aqui relacionados à corrupção, porque aí é um outro preâmbulo bastante complicado, principalmente quando a gente fala do JK. Mas o fato é que é óbvio que o JK, para atrair as multinacionais, principalmente do setor automobilístico, ele garantiu, fez concessões de que a população ia consumir esses automóveis e valeria mais a pena a gente criar uma série de protecionismos e garantias de lucratividade para essas empresas que cá estão. Aqui no canal a gente tem vários vídeos, leituras sobre Adriano Benagnon, que eu acho que graças a esses vídeos e mostrando o quão maligno é a presença de investimentos estrangeiros
e de multinacionais aqui dentro, eu não vou me delongar tendo que explicar o básico, feijão com arroz, de como que esse capital estrangeiro ele não traz nada para o país. As promessas de emprego que ele iria gerar não compensam os arrobas de grana que eles levam daqui para fora. Então o país sai muito mais descapitalizado do que de fato enriquecido recebendo essas multinacionais para cá. A diferença é que o JK ainda fez um belo protecionismo para favorecer ainda mais esse negócio caracu. Então, é realmente indefensável e é por isso que no vídeo eu separo Vargas de JK. O tipo de desenvolvimento pregado por cada um. Vargas era bem claro. E isso eu falo no vídeo. Vargas ele tem um cuidado em assumir dívidas no estrangeiro. Ele tem um pensamento a longo prazo, principalmente de desenvolver um parque industrial brasileiro nas mãos do Brasil ou de brasileiros. O que eu quero dizer é com estatais estratégicas e sempre chamando a iniciativa privada nacional. A ideia não era trazer uma GM para o Brasil, mas era ter uma GM do Brasil, entendeu? Então, essa mudança de perspectiva é fundamental. Novamente, refrisando, se você quiser mais diferenciações entre os tipos de desenvolvimentismo, é só ver o vídeo de origem que resultou no React, né? Que é onde tudo deu errado. Pois bem, o meu ponto é que, como assim não importa o que o Vargas fez, porque o JK fez uma cagada na sequência? Não tem como culpabilizar ou diminuir o estadismo do Vargas simplesmente porque os governos que o sucederam foram uma bosta. Por exemplo, por mais problemáticas que girem, por exemplo, o segundo reinado, não tem como dizer que o Dom Pedro II foi um mau governante porque a República Velha foi um lixo. Tipo assim, você tá pegando para Cristo um cara que não tem nada a ver com as malignitudes que aconteceram na sequência. Então, eu acho bastante enviesado esse discurso. Um caso que aqui é digno de nota foi uma vez que, inclusive, eu parcialmente fiz justiça a JK. E todos vocês sabem que eu não tenho o menor apreço pela figura deste presidente, mas certa vez, e isso foi repetido nesse vídeo aqui do Soldier, é dito que o JK parou de investir em ferrovias para focar em rodovias e criar basicamente esse mercado para as multinacionais que aqui se estabeleciam. Acontece que os investimentos em ferrovias no JK continuaram nos mesmos níveis que nos anos anteriores. Se eu não me engano, eu não me recordo se tem uma leve queda ou uma leve subida. Mas se você pega os investimentos em ferrovias a partir da década de 20, eles se mostram altos. Então, também isso já desmonta grande parte daquela papagaiada de que o Império investia em ferrovia e depois pararam. Não, na República Velha eles também investiam em ferrovias. E olha que sou eu dizendo isso, o maior hater da República Velha. O grande ponto é que começa-se de fato a orientar o desmonte da linha ferroviária brasileira em benefício da rodoviária a partir de 64, a partir de Castelo Branco. E os dados aí sobre linha ferroviária estão assim, abertos ao público. Você pode acompanhar ano a ano nos gráficos a queda e a subida da construção e desativação das vias ferroviárias depois dos anos 60. Então, isso tem uma coisa muito ligada com o que veio para ser feito com o regime militar, que teve um apoio indiscutivelmente, principalmente com o grupo de Sorbonne, de se prostrar aos desmandos norte-americanos e a uma interferência cada vez mais forte na economia brasileira pelos nortenhos. Fica muito claro quando a gente olha o ministro da Fazenda, né, no Castelo Branco, quando a gente olha o golpe contra Vargas no Café Filho também, você vai ver o Godinho no Ministério da Fazenda também, Fazenda ou Desenvolvimento, não me recordo qual dos dois. Fato é que toda vez que rola um golpe aqui contra forças nacionalistas, 54, 64, de butica já entra um governo com um ministro da Fazenda, um ministro do Desenvolvimento absurdamente liberal e querendo integrar o Brasil nas cadeias globais. 64 foi só a conclusão do que os Estados Unidos queria fazer em 54 e sofreu um relativo revés.
Agora, é interessante que durante o regime militar também, não estou demonizando o completo, porque ele não foi totalmente liberal, porque houve um contragolpe internamente, que é quando a escola de Sorbonne é desalojada do poder. Tem os governos Costa e Silva que são um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, indefinidos, mas a partir do Médici fica muito clara a veia desenvolvimentista do regime. Infelizmente, um desenvolvimentismo mais à moda do JK, né? Só que eu diria com um pouco mais de cautela. Apesar de manter o crescimento da dívida ao longo do regime, ao menos eles construíram alguns setores chaves da indústria brasileira e criaram um real consórcio de expansão dos nossos industriais. Por exemplo, na costa atlântica da África, nós tivemos muitos relacionamentos com as economias do leste europeu e do Oriente Médio. Havia uma política de Estado bem interessante. Os principais erros do regime militar, só para não dizer que eu não comentei e começar a xingar o regime militar como se eu estivesse o defendendo integralmente, os principais erros do regime militar é a questão da dívida, a questão de não romper com esse modelo dependente e principalmente não ter meios de regular esse protecionismo deles. Então, o principal ponto que eu vejo que o Brasil errou de 60 a 80 foi, beleza, a gente tem que conceder um protecionismo, um mercado interno para a gente poder desenvolver os nossos industriais. Mas os meios que nós tivemos de, vamos dizer assim, ter uma barganha com eles para eles não se acomodarem, foi bastante falho. Ok, você já pode fazer... Ai, mas o protecionismo criou uma indústria completamente ineficiente, acomodada... Amigo, foi justamente a forma como foi feito. Agora que o protecionismo é necessário para você conseguir ter algum grau mínimo de competitividade, isso não está em discussão, amigão. Segundo ponto aqui que eu coloquei é, o Brasil, ao invés de criar tecnologia, foi pedir, no caso do exemplo que ele estava reagindo, né, era a parte da siderúrgica nacional, que é o Brasil foi pedir essa tecnologia aos alemães e americanos. Que foi o ponto que eu coloquei, que essa é a parte engraçada. Porque eu estava falando que Vargas tinha um problema de poupança. O Brasil não conseguia ter grana para levantar a siderurgia pesada. O problema não era de tecnologia. O ponto é, nós poderíamos ter conseguido a tecnologia e o dinheiro. A questão é que isso levaria muito tempo. Então o país ficaria estagnado e preso e dependente de importações num cenário de guerra. Esse era o problema central, porque o mercado internacional estava inviabilizado. Quando o Vargas recorre a buscar esse aporte de investimento, seja pelos alemães, seja pelos americanos, é porque não haviam outras alternativas de fazer essa industrialização de maneira veloz. Caso vocês queiram uma recomendação a esse respeito de quais são os parâmetros que norteiam essas negociações com outras nações, esse salto, seja de aporte financeiro, seja de agremiação tecnológica, tem um livro excelente do Hélio Jaguaribe chamado O Nacionalismo na Contemporaneidade, se eu não me engano é esse o nome, onde lá ele fala justamente os alicerces do desenvolvimento econômico e o realismo político. Não é, me dá dinheiro, me dá tecnologia. Não. O cálculo que foi feito ali foi, precisamos, com rapidez, levantar a siderurgia pesada. Não temos capital interno. Então vamos buscar circunstâncias que naquela época se desenharam para a gente poder barganhar essa siderurgia pesada, essa siderúrgica nacional, para a gente poder avançar na siderurgia pesada. Esse foi o cálculo. Olha, a gente pode barganhar de diversas formas, mais para extorquir o prestamista do que propriamente para a gente se fazer reféns ao contrair essa dívida. Como eu disse no vídeo também, quando Vargas sai do poder em 45, foi até então, que eu acho que se mantém até hoje, o recorde dos níveis mais baixos da dívida pública. Então, isso aqui não tem a ver com um caminho fácil. Foi justamente um cálculo racionalmente
desenhado, onde em determinada quadra histórica a gente ficou contra a parede. O mesmo fato se repetiu com a Petrobras. Nós tínhamos um gargalo justamente na indústria petroquímica. E a gente precisava disso para desenvolver outros setores da economia. E novamente a aposta veio. E o vetor daquela vez foi a Guerra das Coreias, mas não deu certo, como também falo no vídeo. Mas ainda assim foi possível reunir os capitais necessários para a fundação da Petrobras sem endividar colossalmente o país. Foram finanças seguras, finanças sadias. Então, aqui não tem nada a ver com um mero pedinte achando que as coisas iam cair do céu sem planejamento nenhum, como faz parecer quando uma crítica é colocada dessa forma. Isso aqui é realismo político de verdade, que é um dos outros pontos que me incomodaram bastante. O terceiro ponto que foi levantado é: o Brasil é incapaz de competir com países estrangeiros por falta de tecnologia. Por isso, plot twist, nós deveríamos pedir para a China tecnologia, nós deveríamos pedir para países escandinavos certas tecnologias. No caso citado no vídeo do Soldier, foi os microchips. Olha, a dinâmica econômica é as escadas. Cada degrau da escada é o grau tecnológico que seu país está. O filé mignon da economia, qual que é? Está lá no topo. Um produto com alto valor agregado. A lógica de quem está lá no topo é chutar a escada. Já diz o famoso livro, não é isso? Então, por que raios alguém entregaria essa tecnologia de bandeja? Ah, não, eu quis dizer que nós devemos abrir o mercado e trazer essas indústrias para cá, comprar esses produtos para cá. E aí cita na sequência o caso dos tigres asiáticos, no sentido de abertura econômica. Aqui, esse argumento é repetido em massa, como se o caso dos tigres asiáticos se aplicassem ao Brasil. Não. A dinâmica de trabalho dos tigres asiáticos é outra completamente da que se encontra no Brasil. Lá, a gente tem as escalas de trabalho e o ritmo de trabalho deles, que não é uma coisa que eu acho que o brasileiro teria capacidade de transpor para cá. Porque são questões oriundas da própria condição sociológica das sociedades asiáticas. A matriz filosófica e religiosa que orienta a noção de moral deles e a ética de trabalho deles, que é completamente diferente do caso brasileiro. Sem entrar em outras questões sociais que são historicamente fatores de complicação no desenvolvimento da lógica de trabalho no Brasil. Mas aí é tema para outro vídeo para a gente falar os problemas da ética de trabalho brasileira. O ponto é, lá, além de haver essas características muito específicas do tipo de sociedade que eles têm, a mão de obra, logicamente, por isso é barata, e houve um grande preparo para a abertura econômica. Você pega o caso da Coreia do Sul, você pega o caso do caso da China, onde você tem vasta literatura sobre isso, que foi a não terapia de choque, foi a preparação para você conseguir abrir a competição. E mais do que isso também, a chantagem com base na demografia, no caso da China, de atrair as indústrias para lá. Ou seja, as indústrias queriam ir para a China porque tinha uma mão de obra barata e pensavam que o regime comunista não se manteria. A China, por outro lado, se preparou tanto para a abertura, para a competição, quanto para receber os investimentos. O truco foi: nós vamos esvaziar o parque industrial ocidental, vamos colocar tudo aqui e a gente vai violar patente adoidado. A gente vai aprender com tecnologia, engenharia reversa, a gente vai aprender a fazer tudo isso aqui. A gente vai atrair com o nosso povo como isca, vamos escravizar o nosso povo, e aí a gente sai quebrando patente, depois vai construindo similares nacionais até que a gente possa estar lá em cima na escada tecnológica. Esse foi o jogo. O Brasil pode fazer isso? A gente tem a densidade demográfica da China? A gente tem a ética de trabalho da China? As circunstâncias são gritantemente diferentes. Então não tem como a gente aplicar o modelo chinês, o modelo asiático cá, numa simples abertura, como se os fatores fossem ser exatamente os mesmos. Sem contar que a gente está atrasado nessa brincadeira
30, 40 anos. Bom, além disso, me espanta em um argumento falar, o Vargas foi lá, em vez de se planejar, ao invés de investir, de poupar, ele foi lá e foi pedir a siderurgia aos alemães e americanos. Ao mesmo ponto em que a proposta é, vamos abrir o mercado e vamos esperar cair de paraquedas aqui indústrias e tecnologias. Isso não acontece. E mesmo que você tente aplicar o modelo asiático de abertura esperando que indústrias caiam aqui, você precisa de um planejamento e um regimento político fixo, um Estado forte, não em tamanho, mas em concentração, que ele não seja vulnerável ao poder econômico para você conseguir fazer o que os chineses fizeram, que é não sucumbir perante as oligarquias econômicas que vão ativamente atuar para buscar corruptelas no seu sistema e derrubar qualquer forma de visão estadista do seu país, tanto é que era esse o objetivo na China, não era? Derrubar as lideranças do Partido Comunista e colocar uns Boris Yeltsin da vida lá. Essa era a ideia. Então, mesmo que você queira ir por esse lado, que não dá para fazer no Brasil, você ainda precisaria de um regime institucional e uma classe política extremamente letrada, com um projeto de nação e preparada para resistir essas tentações, essas corruptelas do capital, para você conseguir surrupiá-los, literalmente. É isso que a China fez, é você conseguir pegar essas patentes e ter um projeto de desenvolvimento tecnológico. Ou seja, você ter ali a tríplice hélice, você ter uma integração da educação, ensino técnico, a indústria, projeto de a mediação do Estado nos grandes projetos de desenvolvimento tecnológico. Você precisa ter toda essa estrutura. Não é só, basta abrir o mercado, irmão. Então, só deixando claro, porque esse é um argumento também que aparece com muita recorrência aqui no canal, como se as realidades fossem proporcionais. Quarto ponto, Vargas só tirou proveito da situação. Toda a industrialização foi produto disso. No caso do Soldier, ele fala que Vargas nunca fez nada porque ele só se aproveitou da guerra, assim como o Lula se aproveitou do boom das commodities. E assim, não pretendo aqui defender o Lula de maneira nenhuma, tá? Então, foda-se, o Lula realmente só surfou nas commodities e ainda não aproveitou isso pra nada. Só foi dar benefício e não construiu nada de relevante a longo prazo. Coisa que é completamente contrária do Vargas, porque ele assume num contexto de crise geral. Enquanto o Lulinha pega caixas cheios, o Vargas pega tudo minguado, tudo quebrado, e ele tira o país dessa crise. E com um projeto de longo prazo, que perdura quase 3 décadas afinco. Então, não tem como dizer que ele foi fruto da situação. Uma chancelaria totalmente alinhada com os interesses de desenvolvimento econômico, você não faz sem um projeto. Você não consegue ter uma política industrial objetiva sem ter um projeto. E volta ao argumento do começo. Você não tem industrialização sem uma racionalização desse projeto. Então não tem indústria que cai do céu. Ou você busca a industrialização, ou por simplesmente dados do universo, ela brota no seu país. Não é assim que funciona. Porque a industrialização depende de disponibilidade de crédito, precisa ter justamente um processo de aproveitamento do cérebro da nação, precisa de educação técnica. Então, é uma série de circunstâncias que só o Estado consegue prover. Mesmo no caso das ilhazinhas que a ANCAP adora trazer à tona, você vai ver um brutal investimento em educação e, em vários casos, ditaduras. Então, chega a ser ridículo toda a argumentação que acredita numa série de verdades a priorísticas, de que, não, basta o mercado agir, basta... Nunca aconteceu isso em lugar nenhum do mundo. E no caso do Vargas, ele tem mérito sim. Se quiser, eu também listo inúmeros defeitos que ele teve. Inclusive, no clube de membros tem o ponto fulcral, da onde eu considero que o Estado Novo falhou, que foi na questão corporativa. Eu tenho as minhas críticas bem severas ao Vargas, isso para não falar da questão religiosa. Mas
Não tem como você querer apagar o cara simplesmente porque o Brasil Paralelo e o Instituto Mises Brasil ficaram falando por 5 anos, sei lá, 10 anos já quase consecutivos que, não, Vargas é muito ruim, Vargas perseguiu a direita, perseguiu os comunistas. Oh, meu Deus, o Vargas foi estatista, ele criou a Petrobras. Oh! Porra, cara. E o pior disso é nego que ainda quer ter algum verniz de realismo. Não que seja o caso do Soldier, mas muitos dos que chegam cá no canal ainda arrotam não, sou muito pragmático, eu tenho um rigor acadêmico, que, veja só. Nego literalmente repetindo verdade a priorística, querendo trazer aqui algum grau de seriedade na análise. Outro ponto é uma naturalização do imperialismo como forma de realismo, mas árduas críticas das tentativas de pragmatismo nacional. O que eu quero dizer aqui? No final do react do Soldier, ele começa a falar assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O Vargas tentou bater de frente com eles, caiu. Ué, mas não é justamente isso que a gente tem que fazer? Tipo, a gente não tem que tentar bater de frente mesmo? E buscar estratégias cada vez mais refinadas? Porque assim, o Vargas falhou lá no final, mas ele conseguiu governar por quase 20 anos consecutivos, com um saldo muito positivo de desenvolvimento a longo prazo. Ele teve uma derrota no final da vida dele. E tá tudo bem, cara. Você não vai ser implacável em todas as suas iniciativas políticas. Mas mais do que isso, por que exatamente quando o Vargas tenta tirar vantagem da situação, os Estados Unidos, naquele cenário do conflito mundial, tudo, o Vargas é só um aproveitador de situação, mas quando o imperialismo vem, bate a porta, o jogo é assim mesmo, né? Porque a gente naturaliza o pragmatismo de um e demoniza o pragmatismo do outro. Tipo assim, é 2 pesos, 2 medidas. É isso que eu não consigo entender. Tudo que o outro lado faz é bonito. Agora, simplesmente porque o Vargas fez, não. Aí não presta, né? Aí foi burro, foi idiota, foi não sei o quê. Mesmo quando há inúmeros motivos racionais e pragmáticos para ter tido as posturas que ele teve ao longo dos seus governos. E, novamente, se você quiser entender propriamente do que a gente está falando aqui, que a gente falou da guerra, a gente falou da Guerra das Coreias, a gente falou das políticas industriais, tá tudo no vídeo lá, que ele tá comentando justamente os eventos a qual eu narrei no vídeo, foi aqui onde tudo deu errado. Então, confiram lá para vocês entenderem mais profundamente os pontos da análise. Mas o que fica muito claro é que há uma grande parcialidade. É por isso que eu não considero essas críticas, o Thiago é getulista, não sei o quê. Não, eu só não sou extremamente parcial. Se você faz qualquer julgo minimamente honesto sobre o que foi o governo Vargas, fica muito difícil você não dizer que ele foi sim um estadista que pelo menos deu o start inicial para uma tentativa de industrialização real para o país. Então assim, esse tipo de 2 pesos, 2 medidas é uma das coisas que eu acho mais baixa na tentativa de, parece que, caçar de qualquer forma, qualquer maneira de deslegitimar qualquer coisa que o Brasil construiu. Nada prestou porque sim. Ora, uma ação, um tipo de pragmatismo é bonito em outras nações, mas no Brasil é feio. Quando o Brasil é vítima de determinada política, também é feio. Então, assim, não dá para entender. E o último ponto a qual foi levantado no vídeo foi um dos finais, onde o Soldier tenta equiparar Vargas a todos os outros presidentes da República, dizendo que o Vargas é vagabundo igual qualquer presidente porque fez de tudo para atrair dólares para cá. Creio que ele esteja se referindo às chantagens que ele teve para driblar os problemas de poupança que a economia brasileira não detinha, para conseguir fundar a Siderurgia Nacional, para conseguir fundar a Petrobras, para ter um fundo de eletrificação que culminaria na Eletrobras. A grande questão é que, sem qualificar essa política, fica muito difícil, né? Porque uma coisa é você ser um vagabundo, um salafrário, eu vou tentar não adjetivar tanto, mas um cara tipo um Collor.
vale tudo para manter a paridade com o dólar, para manter o câmbio de uma moeda que sequer faz sentido no país. A sacrifício da economia nacional combater a inflação. Isso realmente é loucura. Você causa uma desindustrialização em cascata, você destrói o poder de compra das pessoas, a qualidade de vida das pessoas a longo prazo de maneira gritante. Você anda para trás em 80 anos. Foi o que o Brasil fez, né? Mas você comparar isso, essa busca por dólar para manter políticas artificiais que sequer são positivas a médio prazo para a população, com as políticas de um pragmatismo em cenário internacional, de buscar financiamento para empresas que serão nacionais e que serão base para um processo de aumento da complexidade da indústria no Brasil, é totalmente desproporcional. Não tem como você considerar os empréstimos a qual, sei lá, um Sarney, um Collor, um Lula, um Bolsonaro pegaram lá fora, com o tipo de empréstimo e a finalidade a qual esses empréstimos tinham no governo Vargas. E o fato disso, como eu disse novamente, é só você ver como Vargas entrega o primeiro governo dele. Sempre foi algo planejado, com um plano de governo, com um planejamento de fato para onde você quer chegar. Agora, o que essas pessoas, esses governantes modernos que nós temos, fizeram ao longo de suas gestões, não tinham fim algum, se não tentar maquiar dados, se não querer fazer políticas de curto prazo. Então não tem como comparar e jogar tudo no mesmo balaio de gato, a não ser que seja numa abstração mais genérica e tosca possível. Mas aí se você for apelar para esse tipo de coisa, sinceramente, a qualidade da crítica política do tiozinho pinguço do bar, que fala, o político todo não presta, tudo é a mesma coisa, e alguém que quer ser um intelectual sério, fazer um comentário minimamente politizado, tem exatamente o mesmo peso. Ou você tem uma análise qualitativa das reformas e dos períodos, fazendo diferenciações claras e entrando nos pormenores, não tem como, né, cara? Então, assim, me motivou fazer esse vídeo aqui porque esse tipo de retórica, esse tipo de argumentação aparece para mim todo santo dia. E eu sei que são as pessoas com preguiça de raciocinar. Você acha mesmo que essa galera tá comprando o livro? Deixa eu ver aqui os pormenores. Como é que foi a industrialização na era Vargas? Deixa eu ver qual que foi a participação da Fiesp. Deixa eu ver quais que foram as políticas industriais pensadas nas coalizões de planejamento específico. Por exemplo, de eletrificação, a comissão de jipes. Deixa eu ver como que eram os pormenores da era Vargas. É óbvio que não. É só um bando de molecada que fica vendo meia dúzia de pataquada libertária, liberal, análises completamente simplistas e toscas e acha que dá para reduzir o debate sobre a economia do Brasil na década de 30 a 80 a isso. Ignorando todos os pormenores, ignorando qualquer análise qualitativa de cada um dos períodos e governos que passaram de lá para cá. Cara, assim, deu um leve rage? Dei, mas novamente, eu não tô querendo dizer aqui de forma alguma que eu peguei pilha nem nada com o Soldier, tá? Pra ser bem sincero, eu nem conheci o rapaz, então não quero que isso pareça aqui uma resposta virulenta a ele. Mas propriamente, só pra deixar claro que é intancável o liberazil que a gente tem proliferado no cenário online brasileiro. Porque reduz muito o debate com argumentos que sequer refutam o que foi exposto previamente. Tipo assim, esses argumentos levantados aqui, eles em si já estão neutralizados no próprio vídeo de base. Sabe? É como se tudo que a gente falasse, tudo que é apresentado, fosse ignorado só para repetir os mesmos chavões. Sabe aquela época que o pessoal ficava, e o PT, hein? É a mesma coisa, tá entendendo? E o Vargas, hein? E aí? E ele lá? E o JK? E a hiperinflação, hein? Ignoram todo o conteúdo que se tenta trazer para qualificar o debate. Pois bem, só reforçando aqui, no clube de membros do canal tem recomendação de leituras, tem análises de livros, tem pormenores desse processo de industrialização e organização corporativa do primeiro governo Vargas. Tem uma série de conteúdos exclusivos, então se vocês quiserem aprofundar essa discussão, convido-os a assinar o clube de membros, que me ajuda também, tá bom?
Tem uma chave Pix na descrição e o resto é aquilo de sempre. Deixa o gostei, se não for inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo. Dá uma moral lá pro Soldier também, comenta lá na live dele pra, sei lá, ele ver que a gente fez esse vídeo aqui e que de forma alguma eu tô tentando ser ofensivo com ele aqui. Por mais que eu tenha me exaltado algumas partes, mas que ele saiba que não é com ele. Enfim, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo live. Falou!